Leitura do livro Porcos na Sala, um manual prático sobre libertação. Último capítulo. Leitura do capítulo 23, o conflito final. Sabemos através da história bíblica que Deus, em certas ocasiões, falou com seus servos por meio de visões e sonhos. No dia de Pentecostes, Pedro citou o profeta Joel, em Atos 2,17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. No dia 9 de julho de 1970, o Senhor falou comigo num sonho. Oro para que ele seja uma bênção e uma inspiração para você, assim como tem sido para muitos outros que o têm ouvido. O sonho. No início do sonho, eu estava entrando num grande estádio superlotado de gente. E havia naquele ar expectativa e excitação sobre o que iria acontecer. Ia haver um jogo de beisebol e eu era um dos jogadores, vestindo um uniforme branco e vermelho. O outro time estava vestido de preto e branco. Quando entrei no campo, percebi que todos os meus companheiros do time estavam fora do campo, ainda envolvidos em uma discussão calorosa com todos os membros do outro time. Não quis nada com a bagunça e entrei no campo, esperando a chegada dos outros. Entrou comigo no campo um membro do outro time. Eu queria começar logo o jogo. Pela posição do sol, sabia que restavam só 2 horas de luz do dia. Deveríamos começar o jogo o mais breve possível. Finalmente a discussão se findou e os times tomaram seus lugares. Nosso time ficou no campo enquanto o outro ia bater bola. Lembrei-me de que ninguém me avisou sobre minha posição no time. O treinador me mandou tomar conta da terceira base. Os jogadores do nosso time começaram a se encorajar uns aos outros. Fizemos todos os exercícios de preparação e estava na hora de começar mesmo. O lançador da bola jogou a primeira e o batedor bateu-a bem alto por cima da minha cabeça, caindo fora do campo. O medo tomou meu coração. Pensei comigo que, se todos naquela equipe fossem assim fortes, nossas chances contra eles eram poucas. Eu fiquei pulando, consciente de que deveria estar bem pronto para pegar qualquer bola que viesse em minha direção, especialmente quando viesse daquele batedor. Nesse momento, meu sonho terminou. Ao acordar, comecei a me lembrar do sonho e minha reação foi de desapontamento. Gosto muito de beisebol e queria saber como o jogo terminou. A interpretação. O sentido de um sonho espiritual não pode ser manipulado, tem que ser interpretado. No dia seguinte, quando o Espírito Santo recordou o sonho para mim, ele também começou a interpretá-lo. Peguei uma caneta e papel e escrevi o mais rápido possível. Tudo ficou esclarecido em poucos minutos. Fui escrevendo sem interrupção, exatamente como o Espírito Santo revelava. O campo de jogo representava o mundo inteiro, enquanto os espectadores representavam Hebreus 12:1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. O Senhor me disse que a multidão era grande nuvem de testemunhas. Eles eram todos os cristãos que já viveram e agora estavam olhando o mundo de suas posições celestiais. Todos os patriarcas e os santos do Antigo e do Novo Testamento estavam presentes. Lá estavam Abraão, Jacó, Isaac, Josué, Davi, Daniel, Jeremias, Isaías, Pedro, Tiago, João e todos os outros. Eles foram jogadores nos times das gerações anteriores, desde a criação do mundo. Muitos tinham sido colocados no hall de honra, conforme está escrito no capítulo 11 de Hebreus. Eles estavam nos observando para ver nosso desempenho em nossa geração. Então o Senhor falou para mim: isso é a Copa Mundial. Isso é o conflito final entre as forças do mal e as forças da justiça. Isso é para terminar o campeonato mundial. Naquele momento entendi o sentido dos uniformes. O nosso era branco e vermelho. O vermelho representando o sangue de Jesus. Ele nos marca como sendo os que pertencem ao Senhor. O sangue fala de nosso poder em Jesus, pois eles venceram por causa do sangue do Cordeiro. Apocalipse 12:11. O branco fala da pureza. O Espírito Santo está enfatizando a purificação pessoal e a prática da justiça. Não é mais hora de se andar com um pé no mundo e outro pé no reino de Deus. O outro time, com uniforme preto e branco, caracterizava Satanás em suas obras vis.
Os oponentes foram claramente identificados como o diabo e suas hostes de espíritos demoníacos. Fiquei perplexo. O que significava isso? Ao mesmo tempo em que a pergunta estava se formando em minha mente, o Espírito Santo estava revelando a resposta. O preto e o branco representam uma mistura do mal com o bem. Satanás não chega até nós representando sempre o mal. Ele vem todo branquinho também. O preto e o branco no uniforme representam a mistura. Hoje, mais do que nunca, há uma mistura do bem e do mal, da verdade e da mentira. Em 1 Timóteo 4,1 diz: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por que é que eu estava nessa batalha? O Senhor mostrou-me que minha presença nesse jogo era de representante de muitos cristãos que estão entrando no campo de luta espiritual para levar a ofensiva contra as forças do inferno. Perguntei-lhe: Mas, Senhor, por que todos os meus companheiros do time estão na linha lateral, argumentando com o outro time? O Senhor explicou que esse era mais uma das táticas do inimigo. Ele faz tudo para que o povo de Deus fique na linha lateral mesmo, fora da ação principal, e deixa-os lá completamente ocupados. Ele me mostrou que isso representa as divisões da cristandade denominacional. O diabo tem os cristãos na linha lateral, defendendo suas próprias doutrinas e tradições, sem perceber que eles foram enganados por Satanás. Está na hora de o povo de Deus ficar unido para realizar a sua obra. Na realidade, é exatamente isso que está acontecendo hoje, como resultado do grande derramamento do Espírito em todas as partes do mundo. Minha preocupação era que a luz do dia estava se acabando, faltando somente mais 2 horas. Certamente a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Estamos vivendo nas últimas horas da história humana. Temos de agir de maneira que cada minuto conte e usá-lo ao máximo. Temos a necessidade de reconhecer que, como cristãos, nosso lugar é no campo, onde venceremos Satanás e suas hostes. Finalmente os times entraram em campo para jogar. Um só jogador não fez o time. A fase da vida espiritual na qual estamos nos movendo precisa de esforço unido, do tipo representado por um time, união. O Senhor me fez lembrar que há 9 jogadores no time de beisebol. O número 9 sugere os 9 dons do Espírito e os 9 frutos do Espírito. Os membros do time do Senhor, nesse conflito final contra as forças satânicas, estão operando sob a direção do Espírito Santo. Os dons do Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, a fé, os dons de cura, a operação de milagres, a profecia, o discernimento dos espíritos, variedades de línguas e a interpretação de línguas. Veja em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Operarão no ministério. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, estará em evidência. Veja Gálatas 5, do 22 ao 23. Louvado seja o nosso Senhor. Ele está trazendo o seu time ao campo em nossos dias. É um time cheio do Espírito. Os dons do Espírito estão sendo restaurados à igreja. O fruto do Espírito está sendo notado entre o povo de Deus como nunca. As barreiras que nos têm separado e nos têm deixado na linha lateral por tanto tempo, agora estão sendo derrubadas. As barreiras denominacionais estão desintegrando. As questões duvidosas de doutrinas estão sendo enterradas. Jesus é o Senhor. Estamos experimentando o fluxo do amor. Estamos pisando em um terreno comum. Podemos prestar nosso louvor e ministrar juntos sob o poder do Espírito Santo. Quando entrei em campo, fui acompanhado por um membro do time adversário. Na experiência real, entrei no campo de lutar quando experimentei o batismo no Espírito Santo. Foi naquele momento que me tornei uma ameaça ao diabo. Depois dessa experiência, os dons do Espírito começaram a operar no meu ministério. E a maior parte do poder resultante foi dirigido ao diabo. O batismo no Espírito Santo não pôs fim aos meus problemas. Aliás, meus problemas aumentaram. Da noite para o dia, muitos dos meus amigos se tornaram meus inimigos, rejeitando-me, acusando-me de orgulho e engano. O medo tomava conta do meu coração e queria saber o que iria acontecer comigo. Os poderes demoníacos tinham entrado em campo para me confrontar. Neste ponto, eu estava no lado esquerdo do campo. Você sabe o que significa a expressão estar do lado esquerdo?
Essa expressão, com suas raízes no jogo de beisebol, tem sido usada para descrever uma pessoa confusa, que não está a par do assunto. Eu sabia que estava na luta, no campo, mas não tinha a menor ideia do que iria fazer. Isso descreve meu dilema logo após meu batismo no Espírito Santo. Não é essa a experiência de muitos dos cristãos? Eles estão no campo esquerdo. Eles nunca descobriram a vontade de Deus para a sua vida. Eles estão andando ao léu sem nenhuma direção. Eles não estão contribuindo para o time. A vaga a ser tomada por eles continua vazia. Há uma falha entre os membros do time, mas o treinador está lá para dirigi-los. Quem é o treinador? É o Espírito Santo. E onde é que nos encontraremos com ele? Essa foi uma parte do sonho que era muito estranha para mim. Geralmente o treinador fica do lado, mas nesse caso ele ficava exatamente no meio do campo. Onde fica o Espírito Santo, se não no meio de nós? Ele está aí para nos dirigir enquanto nós olhamos para ele. Ele me mostrou que meu lugar era na terceira base. A explicação já virá. Os vários membros do time estavam achando sem demora suas posições. O jogo começou. Começamos a nos encorajar uns com os outros. Oh, que lindo retrato da igreja atual. Em Hebreus 10, do 24 ao 25, diz: Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Iniciamos nossos exercícios. O Senhor mostrou-me que o exercício físico dos jogadores representava os exercícios espirituais. Dobrar os joelhos em oração, erguer os braços em louvor, curvar as costas em adoração. Aleluia. Os participantes no Campeonato Mundial de Luta sempre estarão na melhor condição física. Não deixe que seja dito de nós que os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Como está escrito em Lucas 16, na parte B do versículo 8. Se os jogadores em campo podem manter a disciplina necessária para ganhar a coroa terrestre, quanto mais deveria um cristão pagar para estar sempre pronto para entrar na maior de todas as lutas? Agora chegou a hora de começar a luta. Deus me mostrou que nosso time estava no campo defensivo. Ele disse que o povo dele tinha estado nessa posição por bastante tempo. Estava na hora de tomar o controle e o diabo ficar no lado da defensiva. Uma boa defesa é importante, mas é o time ofensivo que ganha os pontos, por meio da luta espiritual. A igreja está tomando a ofensiva. Os principados e potestades da escuridão espiritual estão sendo atacados e vencidos. Uma vez Jesus disse em Lucas 11:20, Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Estamos no tempo de luta espiritual e de vitórias espirituais. Antes que o reino de Deus possa tornar-se uma realidade em sua vida e na minha, as forças do inferno que nos assaltam têm de ser confrontadas e vencidas. Antes que a igreja possa cumprir aquilo que o Senhor profetizou acerca de sua igreja vitoriosa, em Mateus 16:18, ela deve tomar a ofensiva contra o diabo. A mensagem e a prática da luta espiritual estão sendo espalhadas rapidamente por toda a igreja. Pela primeira vez estamos vendo as costas do diabo. É uma vista maravilhosa. Agora é hora da igreja de tomar a ofensiva e dominar o diabo. Amém? Lançada a primeira bola, o batedor da oposição bateu-a com muita força e lançou a bola bem alto e longe. Mas ela caiu fora da linha. O Senhor disse, quero mostrar-lhe a obra do inimigo. É semelhante àquela bola. O inimigo de fato tem qualquer poder e o que ele faz muitas vezes é muito alto e impressionante, mas é sempre fora do lugar. O medo que se apoderou de mim é comum a muitos dos servos de Deus. Hoje, ao verem tudo que o diabo está fazendo nestes dias, eles duvidam que haja uma chance de ganhar, de vencer. Eles começam a pensar que vão ser derrubados. Mas Deus não está levantando uma igreja assim. Ele é o Senhor de uma igreja militante. Ele tem inspirado uma geração como a nossa para entrar em campo, sob a liderança dele. Isso será feito. O inimigo será derrubado, vencido. Você faz parte desse time? Você está do lado ofensivo contra o diabo? Neste ponto do sonho percebi que eu precisava estar pronto. Devo estar em boas condições, tanto físicas quanto espirituais. Eu devo estar pronto para me mover em qualquer direção necessária e expulsar o oponente.
Em Efésios 5, do versículo 15 ao 16 diz: Portanto, vede prudentemente como andasse, não como os nécios, e sim como os sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Tive a impressão de que o fim do sonho foi prematuro. Perguntei ao Senhor por que ele não me deixou ver o fim do jogo. Ele me perguntou por que eu queria vê-lo até o fim. E expliquei-lhe que queria saber o resultado. O Senhor então me disse uma das coisas mais lindas que já tinha ouvido. Filho, você não precisa saber o resultado final. Você já sabe qual é. Minha palavra lhe prometeu que você está no time vitorioso. Será como eu disse? Não, você não precisa saber o resultado final, mas você tem de saber que o conflito final já está iniciado. Sim, querido irmão cristão, estamos no fim do século. O conflito final entre as forças de Satanás e o exército de Deus já está em ação. Vemos as evidências disso em todos os lados. É a chamada luta. Não há mais tempo para demorar. A luta está iniciada. Você está envolvido nela? O resultado. A interpretação do sonho não tinha terminado. Recebi a revelação do que significava as 3 bases do jogo de beisebol. A primeira base representava as relações sociais e a segunda base representava as relações comerciais. A terceira base representava as relações eclesiásticas. Por isso fiquei na terceira base. Era para eu expulsar Satanás quando ele tentasse atingir a terceira base, que é a igreja. O lugar do batedor significa relações da família. O Espírito Santo mostrou-me que tudo começou e terminou no lugar do batedor. Quando os membros do time de Deus tomam o lugar do batedor, eles têm de começar em casa e consertar a vida do lar. Se eles não fizerem isso antes de tocar nas outras bases de relações sociais, comerciais e eclesiásticas, tudo será em vão. Hoje Deus está enfatizando a vida no lar. Ele está arrumando nossa vida, ele está restaurando o marido, o pai, ao lugar de autoridade no lar. O lar está se tornando o centro da vida espiritual. Essa é a ordem divina. Não podemos estar bem em nenhum outro relacionamento na vida até que a nossa vida esteja bem em casa. O time do diabo está lançando bolas velozes. O diabo tem de ser derrubado em primeiro lugar, no início do seu ataque contra o nosso lar. Cada membro da família tem de assumir o encargo ordenado por Deus. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Marido, amais a vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 5, versículos 22, 25 e Efésios 6, 1. A primeira prova de convivência cristã começa em casa. Se o amor, a alegria e a paz do Espírito Santo não saem da nossa vida nas relações com outros membros de nosso próprio lar, Satanás nos venceu. Quando se torna claro que Satanás já está com o rabo na brecha aberta em nosso lar e em nós, isso é uma chamada luta espiritual. Vença o diabo em sua própria vida, em sua família, e você poderá levar a batalha até outras áreas da sua vida. Em sua parábola do ardeiro e a trave, em Mateus 7,3, Jesus nos mostrou que nós temos que pôr em ordem a nossa própria vida, antes que possamos ministrar aos outros. Temos que ter a certeza de que não hospedamos corpos em nossa própria sala. Glória a Deus. E chegamos ao final desse livro maravilhoso. Eu espero que você tenha sido edificado através dessa leitura. Compartilha esse conteúdo, deixa o seu like. Fica na paz do Senhor e busca agora uma outra leitura aqui no canal, para você estar crescendo espiritualmente, sendo edificado pelo Senhor. Fica na paz.